Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao exceder as orbes de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como os sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei-lhe nisso nas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. A partir de agora entra no ar Fonte Viva de Luz. Programa Espírita, doutrina codificada por Allan Kardec, com comentários do Evangelho de Jesus, Livro dos Espíritos e obras complementares, e mais notícias do movimento espírita em Uberlândia, Brasil e no mundo. Que peço atas telas e apis. E mesmo assim você não pode perceber. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a realidade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o ria, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de uma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade cura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esta frase que retrata de forma magnífica os ensinamentos da doutrina espírita. Estamos no ar com o nosso programa Fonte Viva de Luz. Programa que nós retomamos as gravações novamente. Ele que, de certa forma, é o pontapé inicial da nossa web rádio Fraternidade. E pretendemos estar aqui com vocês todas as semanas. Não é mesmo, Divina? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Rubens.
Estamos aqui para aprender e colaborar com todos os nossos ouvintes, né. E a cada instante que passar, que a gente possa contribuir um pouquinho mais. Graça, que legal você também conosco aqui nesse programa. A todos que estão nos ouvindo, nosso carinho, nosso agradecimento pela oportunidade maravilhosa, ao Rubens, à Divina e ao Marco Aurélio que se encontram aqui neste momento, a espiritualidade amiga, nós só temos a agradecer, porque com certeza serão momentos maravilhosos que farão grande diferença em nossas vidas que estamos aqui deste lado e com certeza a todos os irmãos que nos ouvem. Marco Aurélio, seu também alô para os nossos ouvintes. A gente não vai falar boa noite, bom dia, boa tarde, porque o programa vai em vários momentos. Então você que está nos acompanhando aí, o nosso oi muito legal para você, Marco Aurélio. Rubens, é mais uma oportunidade, como você mesmo colocou no início, nós estamos recomeçando. E todos os dias de nossa vida nós estamos recomeçando. Gostaria de agradecer aos ouvintes a oportunidade de trabalho e que nós possamos também contribuir com uma sementinha, que nós possamos abrir os nossos corações e entendermos as mensagens do Mestre para transformarmos as nossas atitudes e, acima de tudo, os nossos sentimentos. Olha só, o nosso programa nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sempre trazer uma mensagem de um livro e hoje nós vamos começar do livro Palavras de Vida Eterna, por Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. A nossa pretensão é ler todas as mensagens que estão ali no livro. Nós vamos ler a mensagem na abertura do programa, vamos fazer um pequeno comentário, vamos abrir aqui para que a gente possa comentar. E logo em seguida nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o seu início. No final, nós vamos ter aquele momento de prece e de agradecimento a Jesus pela oportunidade reencarnatória. Bom, vamos ouvir a mensagem. Marco Aurélio, vou pedir para que você leia a mensagem para a gente. Isso comentou do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo companheiro Emmanuel, a lição número 1, que trata exatamente com o título Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus, está grafado em Mateus 9,16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção da lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Tá aí o benfeitor Emmanuel nos alertando, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Marco Aurélio? Você que teve aí em contato com o texto.
É bem oportuno, né? Como lição número 1, recomecemos. A natureza nos mostra, E estamos recomeçando aqui o trabalho, né? através das oportunidades, que sempre há tempo para recomeçar. Que a gente possa deixar para trás, né? Aquelas dificuldades, aquelas situações, ao invés de ficar relembrando isso, que sirva apenas de experiência, mas que isso não toque a nossa vida, que a nossa vida seja sempre um eterno recomeço, assim como o dia, a natureza, as situações de nossa vida. É porque a gente tem que pensar o seguinte: nós vamos enfrentar todos os dias N situações que vão, de certa forma, conclamar a cada um de nós a enfrentá-las. Então vai ter situações em que nós vamos, às vezes, estar meio para baixo, outras situações alegres. O importante é que a gente entenda que é preciso tocar a vida, é preciso levar adiante, é preciso aprender com todas as situações que nós passamos. Tudo passa, já dizia nossa Mãe Santíssima ao querido Francisco Cândido Xavier. E se a gente fizer uma análise, cada um de nós, na nossa vida, nós vamos ter exemplos assim fantásticos de que determinada situação que a gente achava que seria intransponível por nós mesmos foram vencidas e a gente chegou lá na frente. Eu acho que a graça quer falar. Eu gostaria de lembrar que o Chico Xavier, esse irmão tão querido que nós buscamos sempre, disse certa vez que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer uma nova estrada, né? Olha a magnitude desta frase trazida Exata- por Francisco Cândido Xavier. E é isso que a gente diz a você que está nos ouvindo e serve para todos nós que estamos aqui. Por maior que seja o erro que eu tenha cometido, o que Deus vai observar? Sempre o meu erro? Não. Não. Mas a minha atitude em cima daquele erro que eu cometi, ou seja, olha para frente. Errou? Errou. Vai ter que responder? Todos nós respondemos. Mas o bem que nós fazemos é um grande advogado que nós temos a nosso Em favor. toda parte, basta lembrar, conhece-se o verdadeiro espírita Pela sua transformação, Mora. pela Pelo esforço que ele transformação, pelo empreende. esforço. Porque nós não. Você quer falar, Divino? Não, só ressaltando, por exemplo, Cristo nos dá a oportunidade sempre. Erramos, levantamos e caminhamos. Sempre estamos assim, e as oportunidades elas vêm a cada dia para o nosso crescimento. Então, quando a graça diz que a gente não fique remoendo essas dificuldades e esses problemas que passamos, o próprio Cristo nos dá essa oportunidade, né? Essa oportunidade de crescer, de começar de novo. Então, por que que a gente não pode fazer diferente? É muito interessante a gente refletir sobre isso. E nós comentamos ainda há pouco entre nós aqui que o tempo está passando muito rápido. Então nós precisamos aproveitar esse tempo e recomeçar a cada dia com um ânimo diferente. E aí nós recordamos que o André Luiz fala para nós que a alegria é um medicamento divino. Então eu só gostaria de assim, prender um pouquinho a nossa atenção nessa frase. A alegria é um medicamento divino. Porque todos nós passamos por dificuldades, seja ela de qualquer ordem, material, emocional, problemas de saúde, problemas conjugais. Quem não está passando por problema já está com problema, porque não tem problema, não é isso? Então vamos nos prender a isso, vamos buscar a alegria de viver e de recomeçar. É uma bênção. Olha, e você falou uma coisa muito interessante, Graça, porque muitas vezes nós observamos o outro e achamos que o outro não tem problema. Por exemplo, o fulano está lá na frente do centro dando aquela palestra tão linda, maravilhosa, eu sentado aqui ouvindo. Nossa, ele não tem os problemas que eu tenho. Engano Vai nosso. saber. Engano nosso, porque todos nós enfrentamos as dificuldades. Não tem um ser que não enfrentou um chamamento para vencer as dificuldades. Jesus é o grande exemplo que nós temos. Jesus não carregou aquela cruz lá? Ele precisava? A gente não precisava, mas por que ele deu aquele exemplo para a gente? Que simplicidade. Quer dizer, gente, vamos aceitar os desafios que são colocados para nós mesmos.
Os discípulos, eles não carregaram também a sua cruz, não enfrentaram as suas dificuldades? Então, todos nós temos que entender que as dificuldades, elas são desafios para o nosso espírito. E está aqui no evangelho que a gente vai começar a estudar hoje, se a gente for seguindo, que o fardo, ele é proporcional. Pode falar, Diego. Não, e você comentando aí, né? E o nosso fardo é proporcional àquilo que a gente dá conta. E se a gente for refletir, a gente tem muito mais oportunidades, né? A gente tem muito mais chances na vida do que problemas, né? É transformar as dificuldades em oportunidades. Como a Aí Graça está falando, né? Observar de uma forma diferente aquilo que nós estamos passando. Se estamos passando por uma dificuldade financeira, ou por uma dificuldade, questão de saúde ou conjugal, que nós possamos olhar essas dificuldades, esses problemas, né, com um olhar diferente. mudar a lente. E eu gostaria só de acrescentar mais uma coisa a respeito dessa lição, com a permissão de vocês, que junto com esse verbo recomeçar, nós precisamos acrescentar um outro, acreditar. E tem uma música espírita que fala: "Quando as verdades do mundo seus olhos claros não puderem mais ver, alma querida confia". Então nós precisamos acreditar. E se nós acreditarmos, e acreditar e trabalhar no bem, viram quantos verbos nós vamos enumerando aqui? Então nós vamos recomeçar acreditando e trabalhando no bem. E aí eu vou lembrar o que o Rubens falou no início: o bem que nós fazemos em qualquer lugar é o nosso advogado em toda parte. É o Emmanuel que fala isso para nós, né, Rubens? Se eu não me engano, sim. Eu sei porque eu já fiz um cartaz com ele. Essa Pode falar, questão da fé, né? Para recomeçar, nós temos que acreditar. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar nesse poder supremo, nessa energia que nos move, nesse objetivo de vida. Então é importante coisas que nós costumamos fazer no final do ano, né? Fazer planos. Geralmente a gente faz planos, faz planejamento pensando no lado material. E é interessante que a gente passe a inserir nesses planejamentos o lado espiritual, o nosso lado que é eterno, o que verdadeiramente importa na nossa vida, para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro. Que a gente possa associar isso, porque se nós focarmos a maior parte da nossa energia nas coisas que são passageiras, como o próprio termo indica, isso vai passar. E aí a gente vai chegar em frustração e começa a desenvolver sentimentos como depressão e coisas que vão nos levar para baixo. E que a gente possa colocar essa energia, colocar esse fogo dentro do nosso coração e entender que a gente é muito maior do que isso. Né? Que nós fomos criados por um ser que quer a nossa perfeição, que nos dá oportunidades, não quer saber o que a gente fez, isso é conosco, porque é uma é um momento que vai nos acompanhar, que vai fazer com que a gente se transforme, que pague pelas falhas que nós cometemos no passado, mas acima de tudo, que nós temos novas oportunidades e que Ele continua confiando em nós, por isso que nós estamos aqui reencarnados. tá certo. Nossa, olha, tanto que a gente conversou de uma mensagem, né? Que maravilha, né? Semana que vem a gente vai dar sequência ao estudo da mensagem deste livro, Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, na sua lição número 2, tá certo? Bom, nós agora vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, se você quiser acompanhar conosco, pega o Evangelho aí. Nós vamos começar do começo. Isso mesmo, nós vamos começar lá da lição número 1. Você viu que a gente abriu o programa, e o programa, a abertura do programa é justamente o prefácio. Mas eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando agora, porque a gente volta já já para conversar, a escutar esse áudio que a gente trouxe para vocês. Convidamos neste momento a senhorita Márcia Sade, professora da Aliança Francesa de Campo Grande, para fazer a leitura do prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, em francês e em português. Préface.
les esprits du Seigneur, qui sont les vertus des cieux, comme une immense armée qui s'ébranle dès qu'elle en a reçu le commandement, se répandent sur toute la surface de la terre. Semblables à des étoiles qui tombent du ciel, ils viennent éclairer la route et ouvrir les yeux des aveugles. Je vous le dis en vérité, les temps sont arrivés où toutes choses doivent être rétablies dans leur sens véritable pour dissiper les ténèbres, confondre les orgueilleux et glorifier les justes. Les grandes voix du ciel retentissent comme le son de la trompette, et les chœurs des anges s'assemblent. Hommes, nous vous convions au divin concert. Que vos mains saisissent la lyre, que vos voix s'unissent, et qu'en un hymne sacré, elles s'étendent et vibrent d'un bout de l'univers à l'autre. Hommes, frères que nous aimons, nous sommes près de vous. Aimez-vous aussi les uns les autres, et dites du fond de votre cœur, en faisant les volontés du Père qui est au ciel, Seigneur, Seigneur, et vous pourrez entrer dans le royaume des cieux. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com os sons de trombetas e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira que vossas vozes se unam e que num hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Bonito, né, a gente ouvir aí o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo em francês. A Graça vai trazer para a gente, de uma obra também que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, um complemento para nos auxiliar nesse bate-papo com você, ouvinte. Bom, meus irmãos, a obra tem o título Vivendo o Evangelho. Ela é distribuída em 2 volumes e nós temos aqui em mãos o volume 1, a psicografia de Antônio Baduí Filho e o espírito André Luiz. E nesta obra, no que diz respeito ao prefácio, ela vem nos ajudando a compreender o que diz o Evangelho e fala exatamente assim, que Deus fala às criaturas de acordo com a necessidade e o entendimento de cada época. Moisés aponta a terra prometida. Jesus anuncia o reino de Deus. Kardec descortina o mundo espiritual. Moisés legisla com ameaça. Jesus exemplifica o perdão e Kardec exalta a caridade. Moisés aplica a justiça e Jesus usa de misericórdia. E Kardec expõe a lei de causa e efeito. Moisés produz fenômenos, Jesus surpreende com prodígios e Kardec explica a mediunidade. Moisés age com rigidez, Jesus ensina com bondade, Kardec, bom senso. Moisés disciplina, Jesus liberta, Kardec esclarece. Moisés recebe os mandamentos, Jesus comunica-se com o Pai, Kardec dialoga com o Espírito de verdade. O Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo, para dar continuidade ao plano divino de conhecimento espiritual. E essa lição, complementando o Evangelho, ela diz assim: Moisés, a lei, Jesus, o amor, Kardec, a razão. Então, o que nós lemos aqui foi um
um auxílio para o nosso entendimento do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos que entender que o Evangelho ele é a solução divina aos nossos problemas, né, os problemas do espírito que é eterno. E nessa mesma obra vem falando para nós ainda assim, que o Evangelho é farol, pois ilumina o caminho, é lição, orienta a alma, é bússola, indica o rumo, é coragem, afasta a tibieza, é paz, aquieta o coração, é fé, fortalece o ânimo, é bálsamo porque alivia o sofrimento, é esperança porque afasta a aflição, é chama, acende o amor, é o bem, dignifica a vida. E aí nós relembramos, Divina, que tem uma música que fala assim, que o Evangelho do Cristo não é só livro de prece, é manual de serviço, guia de boas maneiras. E fala mais algumas coisas nessa música também, né. E eu vou passar para nossa amiga Divina, para fazer algum comentário para nós. Pois é, Graça. O evangelho, ele é também um consolo, né. O evangelho é um guia, é a luz. O evangelho é resposta para as nossas aflições. O evangelho é tudo. E se a gente fizer, né, um pouco de tudo isso que aqui é representado, nós com certeza vamos melhorando a cada reencarnação que aqui estamos. Provavelmente, algumas vidas atrás, né, Graça? Marco Aurélio, Rubens, fizemos outras coisas que não estavam de acordo com o evangelho. E hoje estamos aqui, estudando, tentando colocar um pouco de tudo isso, de todo o evangelho em prática. E podemos acreditar, meus queridos irmãos, que se seguirmos pelo menos um pouco, o Cristo nos fala, né, que nada vai além daquilo que a gente pode carregar. Um pouco do evangelho, se seguirmos uma simples frase do evangelho, uma palavra, como disse a Graça, amor, amor, nós estaremos cumprindo o evangelho e melhorando. Então, olha para vocês verem o quanto é bonito isso daí, né? E o quanto a gente aprende. Não é muito interessante, Marco Aurélio? É a questão da prática do evangelho, né? A gente lê, ouve, né? Enxerga algumas coisas diferentes e aos poucos a gente vai se transformando pela repetição, pelas situações, pelas dores que às vezes acontecem ao longo da jornada, que são necessárias até para nos recolocar na trilha correta, no momento oportuno, para que a gente possa, na realidade, abrandar esses corações, que ainda vivemos um planeta de provas e expiações, é necessário que aqui a gente esteja, é necessário que nós convivamos com as pessoas que nós convivemos, nos locais e momentos que nós estamos. Então é o melhor momento, são as melhores companhias, são as melhores situações, e para que a gente possa balizar tudo isso, extremamente necessário o Evangelho, que nos esclarece, que nos consola em cada situação, em cada conflito, em cada desequilíbrio que a gente se encontra, para nos recolocar e para que a gente possa crescer. E esse esforço que a gente vai fazendo, que realmente importa, essa força que a gente tem para domar as más tendências, para poder se segurar
naquelas inclinações, as más tendências, as más inclinações. E é isso que verdadeiramente importa, que a gente até teve aquela vontade de fazer algo errado, mas a gente se segurou e não permitiu que essa vontade que a gente sabe vai de encontro, né, com relação à lei de amor traçada pelo Cristo, e a gente se segura e não deixa que isso tome a frente, até que isso de uma maneira natural seja conforme o Cristo, né. Faça parte da nossa vida, que a gente faça o bem por ser bom, e não porque alguém está olhando, e não porque a gente está buscando apenas um momentinho de felicidade, nem nada disso. Então que a gente possa, conforme a lição no começo, recomeçar, que a gente possa se transformar e que a gente continue acreditando. E se não acreditávamos, que a gente possa entender que o Cristo nasce todo dia nos nossos corações. Olha só, para a gente ter uma ideia, nós que estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, em 2014 o Evangelho completou 150 anos. Mas em 15 de abril de 1864 era lançado em Paris a primeira edição de um livro, Imitação do Evangelho, de Allan Kardec, que a partir da segunda edição tomou o nome definitivo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que legal, né? Mas a Graça tem um texto para ler para a gente aqui. Complementando ainda uma leitura do livro Vivendo o Evangelho, e eu quero só recordar aos meus irmãos que houve uma época que nós tínhamos desculpas para não estudar o Evangelho, para não melhorar. E hoje nós não temos desculpa nenhuma, porque nós temos Evangelho para as crianças, nós temos Evangelho explicado, nós temos o Evangelho gravado. Eu não posso ler, mas eu posso ouvir, eu não posso ouvir. Até em braille nós encontraremos, com certeza, É verdade, né? olha só, né? É. Então, nesse mesmo livro aqui do Antônio Baduy Filho, Vivendo o Evangelho, olha que interessante, olha que coisa mais linda que a gente vê, os esclarecimentos, por isso que eu falo, nós não temos mais desculpas. Ele diz assim: as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo constituem roteiro seguro, gente, roteiro seguro para a renovação íntima e trazem de volta as lições de Jesus em sua simplicidade original. Nele, Allan Kardec promove o encontro do amor na Boa Nova com a razão na doutrina espírita. Olha, unimos aqui neste momento razão e amor, tudo que nós precisamos. Então, vem Kardec nos auxiliar, vem o Evangelho de Jesus querendo entrar em nossas casas. É só a gente abrir a porta dos nossos corações. E tenhamos a certeza, se nós nos colocamos à disposição da espiritualidade para aprender, para fazer o bem, gente, eles estarão conosco o tempo todo. Se alguém tem dúvida de que está caminhando sozinho neste mundo, eu peço encarecidamente, vamos estudar, vamos buscar conhecimento e vocês vão observar nos fatos mais corriqueiros das nossas vidas que nós nunca estamos sozinhos. Então, olha só, o Evangelho segundo o Espiritismo, roteiro seguro para a nossa renovação. Nós não temos desculpas a dar quando nós formos chamados à prestação de contas. E isso não é para passar medo dos meus irmãos, não. É porque é a pura verdade. Nós temos uma oportunidade maravilhosa de aprender, de melhorar, de virmos numa próxima reencarnação, perdão, cheios de mais conhecimento, de mais certeza, de mais fé, de mais amor nos nossos corações. E aí nós vamos abrindo os nossos conhecimentos agora, vamos abrindo os nossos corações, a nossa mente a esse conhecimento e vamos melhorando a cada dia. Todo mundo gostaria de ser um Chico Xavier na vida? Então tá, vamos começar a partir de agora? Aí a gente vai chegar lá. Nós seremos com certeza um dia governadores de outros planetas. Certa vez eu ouvi um amigo no centro espírita questionando o palestrante. Então existem outros Jesuses? Ele usou esta frase.
E o palestrante respondeu: com certeza existe, porque a obra é infinita. E nós precisamos melhorar, porque com certeza nós ainda iremos governar também com muito amor outros irmãos, se é que nós já não o fazemos, né, dentro das nossas casas. Aí cabe a gente lembrar o seguinte: como eu estou governando? Enquanto mãe, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto amigo, enquanto companheiro de trabalho, em todos os locais onde eu estou. Porque não tenham dúvida, nós somos exemplos vivos e alguém está nos seguindo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá o roteiro seguro. Vamos renovar a nós mesmos, porque não tenhamos dúvidas. Não existe barreira para o Espírito, não existe barreira para o Evangelho de Jesus. Então, pessoal, nós estamos com todas as ferramentas à nossa disposição. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso, não é mesmo, Rubens? Olha, vamos pensar o seguinte: Jesus, quando esteve conosco, prometeu encaminhar ou enviar novamente algo que nos desse a sustentação. Está aí a doutrina espírita. E ao estudarmos o Evangelho, nós estamos estudando os ensinamentos de Jesus, porque é isso que a gente vai encontrar dentro deste livro, dentro desta obra. Allan Kardec seleciona trechos em que os apóstolos apresentam para todos nós, que estão na Bíblia, os momentos de ensinamento de Jesus. E aí nós temos a participação de vários espíritos e também comentários do próprio Allan Kardec acerca desses assuntos que naquele tempo, naquele momento, os evangelistas traziam para nós. E aí o que a gente percebe? Que é o roteiro, como disse a Graça, que é a nossa sustentação, porque Jesus é o grande guia, o modelo da humanidade divina. Então, Rubens, quantas vezes, né, em momentos difíceis das nossas vidas, que nós, por exemplo, abrimos o Evangelho aleatoriamente e encontramos ali respostas, né, para aquela dificuldade que estamos passando naquele momento. O Cristo, no seu amor eterno, fala conosco, está conosco, nos carrega todos os instantes nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. A gente aqui não enxerga, né? A gente não consegue ver ele ali do nosso lado, nos dando a mão, nos oportunizando novos aprendizados, novas chances em nossas vidas. E com o tempo, né, a gente começa a perceber isso, né, Rubens? Graças a Deus. A gente começa a perceber a importância de prestarmos atenção nisso. Quando a gente começa a se tocar que as respostas, elas estão do nosso lado. Basta a gente começar, como a Graça diz, mudar o nosso olhar, mudar o nosso foco, né, trocar, como se diz, né, Graça? Trocar a nossa lente. Cara, a nossa lente. Nós precisamos tirar. Às vezes a gente fica aqui, desculpem, às vezes nós ficamos aqui olhando pela lente embaçada toda a vida, olhando para trás, como eu sofro, como eu choro, como eu sou bom, como eu sou isso com aquilo. Vamos trocar a nossa lente. Olha para suas mãos neste momento. Olha para os teus pés. Olha para o teu rosto. Vamos prestar atenção no que nós temos em nosso favor, né? Vamos crescer, pessoal. E vamos colocar Deus no coração, porque o Chico Xavier, recordamos ele aqui agora, quando ele fala assim para nós, que as futuras gerações, sem Deus no coração, vão colocar em risco a vida do planeta. E por maior que seja o avanço tecnológico da humanidade, é impossível que vivamos em paz sem que a ideia de Deus inspire em as nossas decisões. Então, as nossas decisões vai depender de quem? Vai depender de nossa vontade. Então, eu vou fazer de novo o convite. Olhe para você nesse instante, o quanto você pode melhorar e o quanto você pode renovar a humanidade inteira. A humanidade inteira pode ser renovada com um ato nosso, porque eu vou fazer a minha parte, o Marco Aurélio faz a dele, o Rubens a divina e você também faz a sua.
E vocês já pararam para pensar quando nós nos reencontrarmos? Porque não tenham dúvidas, não é à toa que nós estamos agora neste diálogo, não. Nós vamos nos reencontrar. Não vamos, Marco Aurélio? Com certeza. Essa esses momentos de crescimento, né, o fato de nós estarmos conectados, convivendo, eh, nós aqui, os ouvintes, eh, tudo isso faz parte de uma grande teia que que vai sendo elaborado ao longo do tempo e que nos faz colocar o pensamento em ação e modificarmos as nossas atitudes e continuarmos, colocar os nossos corações, que depois das atitudes, os nossos sentimentos, que acima de tudo esse sentimento possa direcionar a Deus, modificando, eh, esses momentos desagradáveis que às vezes a gente fica colocando como prioridade e não colocando o foco de luz que existe na frente de tudo isso, que é o Mestre Jesus. Pois é, gente, o negócio é o seguinte, o tempo passa, o tempo voa. Então, nós estamos chegando já quase ao final do nosso programa. A gente vai retomar esse estudo do prefácio, porque eu acho que daria para a gente fazer um punhado de programa. Estava vendo aqui a nota do Allan Kardec, do porquê que o prefácio foi colocado aqui. A Graça tem mais informação ali. Então a gente vai retomar semana que vem a sequência, nós vamos recapitular o estudo do prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente não tem pressa, não. Devagarzinho a gente vai todo dia, todo programa, indo na sequência no estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai para aquela parte final do nosso programa em que a gente convida você que está nos ouvindo aí, se quiser, coloque um copo com água, coloque também uma garrafa. Nós temos a certeza que a espiritualidade amiga vai trazer aquele medicamento necessário e tenho a certeza que se você tiver com alguma dificuldade, não desanime. Às vezes o nosso semblante cai, mas a gente não está sozinho, como foi bem estudado aqui hoje. A Divina vai ler uma mensagem para a gente e na sequência a gente vai para aquela nossa prece. A prece, para o homem, deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar, na oração, as forças para agir, porque, sem dúvida, a fé, sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Vamos para a nossa prece. Elevemos nesse instante o nosso pensamento até Jesus, rendendo a Ele as graças da oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos para a reflexão de um livro sagrado que contém os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Do alto nesse momento, jorra em favor de todos os nossos irmãos que aqui se encontram nesse momento de estudo e também a você, ouvinte querido, a luz de Jesus, a luz que também emana de nossa Mãe Santíssima, os benfeitores amigos que aqui se fazem presentes, agradecem a boa vontade de entrelace, de estudo e de amizade. Como estudado na noite de hoje, Jesus, o modelo para todos nós, espera que cada um abrace a causa e siga adiante dentro das possibilidades de cada um na vivência do seu ensinamento, vencendo o grande adversário que temos nesta caminhada, que somos nós mesmos. Avantes, porque nós temos a demonstração de que o trabalho conta com o apoio
e com o amparo de irmãos maiores. Somos todos instrumentos de Deus que leva a esperança, que leva o amor que brota do coração de Jesus em favor de todos nós. Que essa paz que nesse momento todos nós sentimos permaneça junto de cada um de vocês e continue, porque o trabalho só se inicia. Um amigo de todos nós. Que assim seja. Pois é, gente, acabou, né? Vamos para as nossas despedidas. Vamos começar com o Marco Aurélio. Marco Aurélio, obrigado por estar com a gente aqui. Estamos firme, né? Obrigado também, Rubens. Obrigado a todos vocês, Divina, Graça. Obrigado a todos os companheiros ouvintes. E que Jesus e os mentores queridos, nossos espíritos protetores, continuem confiando em nós, nos dando oportunidade de trabalho, de convivência e acreditando em nós. E tendo misericórdia das nossas falhas, dos nossos defeitos, mas que seja priorizado, acima de tudo, a boa vontade de ajudar. Fiquem com Jesus. Até semana que vem, né, Marco Aurélio? Até a semana que vem. Graça, obrigado, viu? Meus amigos, um abraço imenso, um beijo no coração de cada um que está nos ouvindo e muito obrigada, que tenhamos uma semana de muita paz, de muita luta, mas acima de tudo, de muita sabedoria com o Evangelho de Jesus nos nossos corações. E com certeza nós estaremos novamente juntos a semana que vem. Fiquem com a paz que o Mestre veio nos falar, veio nos ensinar, e com o amor da Mãe Santíssima. Muito obrigada, meus queridos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Divina. Pois é muito emocionante, né, estar aqui. A Graça estava aqui chorando, gente. E eu também. Mas a Graça é chorona mesmo, gente. Então, que todos possamos ter uma semana cheia de muita luz, de muita paz, de muito amor, e que possamos colocar um pouquinho do Evangelho em prática, amando, perdoando e praticando o bem. Muito bem. Nós estamos chegando então ao final do Fonte Viva de Luz, esse programa que é o pontapé inicial da Web Rádio Fraternidade. E a gente vai encerrar com uma mensagem que nós recebemos através de forma intuitiva no mês de março de 2014, mas nós gravamos ela agora em dezembro. É de um benfeitor amigo, a gente já tocou ela aqui na rádio, mas em função de um momento tão importante que é a retomada do nosso programa Fonte Viva de Luz, a gente decidiu encerrar o programa com essa mensagem que eu convido vocês a ouvir comigo e com todos nós que aqui se encontramos no estúdio. Vamos lá? Até a semana que vem, viu, gente? Viver o Cristo hoje e sempre. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós os convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu prefácio. Amigos e irmãos de ideal, que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, hoje e sempre. A misericórdia divina permite que aqui estejamos em nome de irmãos maiores para dirigir a cada um, ouvintes e trabalhadores, desse instrumento do alto que leva a mensagem cristã, o nosso muito obrigado.
Muito obrigado por estarem conosco neste ideal de propagar a mensagem do bem. Um instrumento do alto que também tem por objetivo preparar pessoas benevolentes para auxiliar na construção de um mundo melhor. Para aqueles que abraçam a causa do Cristo, os números não são o mais importante. Chegar a quase 4 milhões de acessos com este trabalho indica que estamos no caminho, mas o essencial é que cada um, com o conhecimento que adquiriu ou vem adquirindo, tenha a oportunidade de ser, no seu dia a dia, um vivenciador do Cristo. Se a mensagem cristã chegar até uma única pessoa, este instrumento de trabalho já atinge o seu objetivo. Estamos vivendo um momento em que o Evangelho redivivo do Cristo completa 150 anos. Por isto, convocamos cada um de vocês para serem aqueles que buscam vivenciar os preceitos do nosso Mestre Jesus. Avante, porque o trabalho só inicia. Vocês, ouvintes que nos escutam, são também multiplicadores da mensagem do Mestre Jesus. Os tempos são chegados e a hora é de viver Jesus em plenitude. Então, vivam Jesus em suas vidas. De um amigo de todos que deseja que a luz emanada pelos enviados do Cristo possa envolver a cada um, hoje e sempre. Do amigo e irmão Francisco, da equipe espiritual Web Rádio Fraternidade.